isso também é pecado. É uma coisa muito interessante. Na palavra não tem uma lista de pecados. Isso é pecado, isso também é, isso também, isso também. O Código Penal brasileiro, ele fala assim, ele tipifica, ele dá o nome do crime e a pena. Matar alguém, pena de tanto. Não vou falar porque eu não mexo com isso. Então, a Bíblia não fala assim. Você não vai achar na Bíblia fofocar de alguém, pecado grave. Não vai achar isso. Enganar alguém, pecado médio. Não existe isso. Pecado é tudo que desagrada ao nosso Senhor, ao nosso Deus. Tudo que desagrada. Tá? E a gente tem algumas noções, porque tem as leis, Moisés recebeu, tem algumas orientações, mas depois, com o Senhor Jesus, tem a era da graça. E aí Paulo fala, tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Esse nem tudo me convém, está falando assim, olha, tem coisa que é pecado, não faz. Tá? E aí a gente pensa, né? Ah, matar alguém, roubar alguém, adulterar. Nós temos essa noção. Nós, pessoas, temos o hábito de quantificar e qualificar as coisas, né? Então, a Bíblia aqui, é bonitinha, é capa preta. É. A outra, vermelha. A outra, azul. Letra grande, letra pequena, boa de ler, difícil de ler. Nós temos esse hábito. E fazemos isso também com a palavra de Deus e o pecado. Nós qualificamos assim, não, comentar, porque às vezes a gente não fofoca, as pessoas não fofocam, elas fazem comentários da vida do outro. Né? Esse é politicamente correto, só que é fofoca mesmo. Não, esse daí não faz mal para ninguém, é uma coisinha simples, não é nem pecado. A palavra fala que a língua, quem não segura, está enroscado. Não, roubar, não, a pessoa tem um monte. Que isso, vou lá no mercado, só tomo um iogurtezinho assim, ó. Não é seu. Isso eu vivo falando aqui um exemplo simples. E nós temos o hábito de, não, esse é muito grave. Não, esse é simplesinho. Não existe isso para Deus. Não existe. E olha que coisa incrível. Lá em Tiago, capítulo 4, lembra que eu falei que eu não vou colocar o versículo, porque tem muita gente que só lê aquele versículo. Eu tenho agora por hábito, e você tem prestado atenção, tem visto isso, passado só o capítulo, para você ler o capítulo inteiro, para entender todo o contexto, todo aquele momento. Tá? Lá em Tiago 4, você vai abrir. Hoje eu estou com Bíblia de crente, que tem até zíper. Aquela que se enche de coisa, de folheto, enche de anotação. Achamos? Se você não achou, não precisa se preocupar, tá? Você anota e depois você pode pegar para ler. Tiago, lá para o final da Bíblia, capítulo 4, tem um versículo assim. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Vou ler de novo. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Olha que coisa. Então eu não preciso matar ninguém. Não preciso roubar ninguém para cometer um pecado. Não preciso adulterar para cometer um pecado. E você se lembra, nós já conversamos sobre isso, e a palavra nos ensina isso. Os pecados fazem distanciamento de Deus. Nós somos lançados para longe de Deus por conta dos pecados. Não é o diabo que nos afasta de Deus. É o pecado. É a oferta que o diabo faz. E quando aceitamos, nos afasta de Deus. O pecado nos leva para longe. Mas voltando no começo, nós colocamos como pecado só o que é grave, só o que é ofensivo, só o que é mal. Só que a palavra vem com outra história hoje, outra situação. Tiago, está escrito assim, se você
sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Olha que coisa. Se você sabe e pode ajudar alguém e não ajuda, se você sabe a verdade e omite, olha que coisa. Nós não precisamos atacar ninguém, não precisamos ferir ninguém, é só a gente deixar de fazer o bem. Cometemos pecado. E esse aqui não está separado, não está diferente da palavra que fala que os nossos pecados nos separam de Deus. Não está. Pecado é pecado. O que desagrada a Deus é pecado. Olha que coisa. Então você que negou a mão estendida para ajudar alguém, e aí? Como é que fica? Que podia ajudar, tinha condição de fazer. Aquele que pediu R$1 para comprar um pão, ou pediu só para que você comprasse o pão, e você falou, não tem não. Como é que ficou então? Aí pode pensar e falar assim, mas então não tem jeito não. Tem, faça o bem. Simples assim. Não selecione pessoas para fazer o bem. Vou fazer o bem para aquele bonito, perfumado, cheiroso, bem vestido. Qualquer pessoa merece o bem. Até aquele que cometeu maldade, faça o bem. Porque você faz frente a Deus. É de Deus que vem o reconhecimento. Muitas vezes esse mundo não vai reconhecer e não vai ver, mas o Senhor não perde um momento na sua vida. Faça o bem, porque senão é um pecado. Se você tem condição de fazer, tem possibilidade de fazer, tem cargo para fazer o bem, faça o bem. Faça o bem. Mesmo que esse mundo todo faça o mal, mesmo que todo mundo que tiver à sua volta faça o mal, escolha o mal. Você que está ouvindo, nós que estamos conversando, faça o bem. Simples assim. Esbanje amor, simpatia, atenção. Fala do amor de Cristo, que te amou. Você que já conhece o Senhor, sabe o tamanho do amor do Senhor. Sabe, nós sabemos, nós sentimos. A gente sente o cuidado de Deus, o apoio do Senhor, a proteção do Pai. Nós sabemos, nós sentimos isso. Mostra, fala para a pessoa. Não é obrigar ninguém a isso, é mostrar como é o Senhor. Faça o bem, faça o bem. Tudo que você puder, faça o bem. Escolha sempre isso, fazer o bem. Seja honesto, já falei isso algumas vezes, não me lembro quando. Seja honesto, correto, direito, fiel, companheiro. Seja, faça o bem. Porque senão, comete pecado. É o que a palavra fala. Não temos como mudar a palavra, alterar a palavra, transformá-la. É o que a palavra fala. Lá em João 13, Jesus fala que bem-aventurado é aquele que sabe e pratica essas coisas. Bem-aventurado. Escolha sempre o bem, escolha sempre o certo, escolha sempre isso. O Senhor, os olhos do Senhor sempre vão ver, sempre. Faça o bem, eu falo sempre, não interessa a quem. Faça. Amém?